Fala pessoal, tudo bom? Boa noite. Na nossa aula de hoje a gente vai falar um pouquinho, sobre a segunda parte do sistema de lubrificação. Semana passada falamos um pouco da função e abordamos bastante aí a respeito do cárter, e aí o conjunto do cárter, se a gente considerar bujão, defletor, que é a placa atenuadora e tudo mais. Hoje a gente fala um pouquinho sobre a bomba de óleo e o pescador. Na aula da semana que vem, que vai ser uma aula ao vivo, é provável que a gente fale a respeito sobre o que são os óleos lubrificantes, as classificações do óleo, os 3 tipos de óleo. Nós vamos falar também sobre o consumo de óleo dentro do motor, já que o motor ele consome óleo, e é provável que também a gente apresente aí um pouquinho sobre um projeto que foi desenvolvido, no Fórmula, como eu antecipei na aula da semana passada, sobre uma mudança aí de alguns componentes, tá certo? Então é provável que na semana que vem nós tenhamos nossa última aula do sistema de lubrificação, assim partindo aí para o sistema de arrefecimento do motor, tá certo? Só para a gente seguir uma sequência, encerrado então o sistema de arrefecimento, a gente inicia os conteúdos referentes aí às partes móveis, pistão, virabrequim, válvulas e tudo mais. Bom, antes da gente iniciar, eu também peço aos senhores que lembrem de assistir os demais vídeos que estão aí no Google Class, tá? Tem a segunda parte daquele videozinho do sistema de lubrificação que a gente assistiu, a primeira parte semana passada, e os demais vídeos aí que falam a respeito aí do funcionamento da bomba de óleo. Tem até uma matériazinha que conta um pouquinho sobre o sistema não, mas sobre a bomba de óleo de volume variável, que é a que se desponta aí hoje na maior tecnologia que existe a respeito de bombas de óleo. Eu peço aí que vocês, se possível, deem uma lida, tá? É uma leitura bem interessante aí a respeito das vantagens que esse tipo de sistema ele pode proporcionar quando utilizado aí em motores, tá bom? Bom, então acredito que já podemos começar, aqui a gente vai hoje, já que é uma sequência, uma continuação, como eu disse a vocês, na semana passada, se eu botar o slide aqui, a gente tinha finalizado aqui, no sistema de ventilação aberta e fechada, dos gases de escapamento, não, meu Deus, dos gases do blow-by, tá? Desculpe, viu, pessoal? Dos gases de recirculação do óleo lubrificante, do blow-by, tá? E aí hoje a gente fala um pouquinho sobre o pescador, para que a bomba de óleo, que é essa peça que vocês estão observando aqui, ela possa succionar o óleo lubrificante, é necessário que antes dela ocorra uma pré-filtragem. E essa pré-filtragem ela é realizada através do pescador, Pescador, esse componente que vocês estão vendo aqui na imagem é esse daqui, tá? Esse finalzinho aqui, ó, esse Szinho com uma espécie de funil, E esse aqui também que vocês estão vendo. Mas ele na verdade é um pré-filtro, ou também chamado de filtro primário de óleo, e onde ele tem a função de realizar uma pequena filtragem, Pedro, como é que ele realiza essa pequena filtragem? Que através desse bocal aqui, ó, que é o bocal de sucção do pescador, a gente tem uma tela metálica aqui que impede que alguns componentes metálicos penetrem na tubulação e cheguem até a bomba, E aí imagine que se esses componentes chegassem aqui até a bomba, a gente teria um desgaste muito mais acentuado dos componentes internos. Então a gente tem uma telazinha aqui, em que essa tela ela consegue realizar uma primeira filtragem. Esse pescador, apesar de ele ser um pré-filtro, ele não é substituído à medida que você faz as revisões de óleo, tá? Então o filtro que é substituído, nós iremos falar sobre ele hoje ainda. Ele fica localizado na parte externa do motor, Esse aqui ele fica localizado na parte interna dentro do nosso cárter, tá? Passou uma motozinha aqui, provavelmente uma Pop 100 com a descarga super esportiva aí. E acho que deve ter feito um pouquinho de barulho e tal, peço a vocês desculpas, mas vamos que vamos. O pescador então aqui ele pode ser constituído, geralmente em ferro e em alumínio, mas ele também pode ser encontrado em polímeros, tá?
Aí, quando ele é utilizado em polímeros, a gente tem uma redução do custo e a gente tem um alívio de massa considerável, apesar de que muitas vezes a gente não tem a mesma durabilidade quando comparado aí com o ferro ou com o alumínio, tá legal? Como eu disse a vocês, né, o pescador então ele é um pré-filtro de óleo, onde ele realiza a primeira filtragem das impurezas do sistema. Percebam aí, ó, essa telazinha que eu comentei com vocês, tá? Ela que é responsável então por reter algumas limalhas, inclusive para aquele pessoal aí que trabalha com pós-venda automotivo. Existe algo que deve ser abolido no serviço automotivo, que é quando o veículo está com um problema de pressão do óleo, né? O cara pega aqui e faz um furo, quando ele não sabe mais o que fazer, já mandou trocar um monte de coisa e não descobre mais o que é, ele pega e manda furar aqui a tela do pescador, para que a pressão no sistema ela volte ao normal. Isso não deve ser feito de forma nenhuma, porque senão você vai reduzir drasticamente a vida útil da bomba, né? O caso mais provável aí de se estar ocorrendo aí deficiência de lubrificação, ou até mesmo pressões elevadas na parte de baixo aí por conta do... nesse caso eu pensei rápido demais aqui, tá? A pressão elevada seria se a gente tivesse um entupimento em alguma das galerias por conta de borra, e aí a gente teria a bomba de óleo tentando pressurizar de todo jeito o óleo, e aí essa galeria, né, que está consequentemente que está com essa borra, não ia permitir essa pressurização, né? Então a gente teria um aumento da pressão, ou a gente pode ter uma diminuição da pressão, uma vez que esse sistema aqui encharcado aqui de borra ou algum tipo de problema que tenha ocorrido de forma a impedir a passagem do óleo, vai fazer com que a bomba trabalhe sem óleo, e a tendência é que o veículo então ele apresente problemas, né? Aí o cara não sabe mais o que fazer, ele simplesmente pega aqui e fura o pescador, né? Isso não deve acontecer de forma nenhuma, tá? Mas como eu disse a vocês, o pescador então ele realiza a primeira filtragem do sistema, né? Filtragem bastante simples, basicamente é o óleozinho quando passa através dessa peneira, né? Dessa tela de metal, e aí as partículas maiores elas podem ser retidas. No interior, não se assustem se um dia vocês forem numa casa de interior e vocês veem um bicho desse saindo de um banheiro lá, né? E os caras no interior já fizeram isso aqui, já fizeram muito pescador de chuveiro, tá? Botavam lá nas bicas e aí tomavam banho com um negócio desse. Não é impossível de acontecer não. Bom, então observando aqui a parte de baixo, né, a gente tem aqui o pescador, e aqui está imerso de óleo. À medida que a bomba de óleo começa a funcionar, a gente tem a sucção através do pescador, ele é pré-filtrado, passa até a bomba, pressurizado e é lançado então até o filtro de óleo, onde após o filtro de óleo será encaminhado para o restante das nossas galerias, né? Então a finalidade do filtro de óleo, como todo filtro, é de reter as impurezas do óleo lubrificante em circulação, né, que se apresentem em forma de partículas em suspensão. Como nós já falamos várias vezes aqui, né, o motor, por conta do próprio funcionamento, né, e do atrito das peças móveis, ele pode desprender materiais metálicos, e esses materiais metálicos eles ficam presentes no óleo e eles deverão ser retidos, ou ser retidos os maiores aqui no pescador e os menores, aqueles que ainda conseguirem passar aqui através da peneira e passar pela bomba, eles deverão ser não é removidos, né, mas eles deverão ser filtrados de forma que todo esse excesso ele venha a ficar preso, né, sobre o papel filtrante aí do nosso filtro de óleo, tá? Nosso filtro de óleo basicamente ele é constituído de alguns elementos, né? O principal elemento, aquele que a gente já observa, é a carcaça. A gente ainda tem aqui um moringue, né? Que é essa parte preta aqui, tá? Um moringuezinho de borracha. Esse moringue de borracha é aquele que o pessoal geralmente até mela de óleo para poder facilitar a substituição, né? Quando você vai inserir um filtro novo, então você mela um pouquinho aqui óleo para você poder facilitar o rosqueamento, né? Que aí quando ele topar ali no bloco do motor, ele se encaixa de uma forma mais rápida. A gente tem uma válvula de retenção que eu vou explicar para vocês daqui a pouco como é que ela funciona. A válvula de segurança, que é a válvula bypass, e os elementos filtrantes, que são aqueles elementos que vão garantir
a filtragem, né, de todo o óleo lubrificante, tá? Bom, como eu disse a vocês, o sistema ele conta com deixa eu pegar a peça aqui, uma válvula de retenção, tá? Essa válvula de retenção é essa aqui, localizada aqui como número 1. Essa válvula de retenção, ela tem uma função de impedir, por exemplo, que ocorra um retorno do óleo lubrificante uma vez que o motor ele foi desligado. E aí, nesse caso, né, os contaminantes que eles já foram coletados, esses contaminantes terminassem retornando aí para a bomba de óleo, né? Então ela tem uma função bastante interessante no sistema. Uma vez que a bomba de óleo envia sob pressão o óleo lubrificante, nessa setinha azul aqui, o óleo sob pressão consegue vencer a força dessa válvula de retenção, né? Essa linhazinha aqui, ó, que vocês estão vendo. E aí, vencida essa força, o óleo ele termina passando por aqui e entrando para os elementos filtrantes. A gente pode observar isso acontecendo aqui, ó. Então a setazinha vinha azul, ó, a pressão é muito alta, consegue passar aqui e penetrar, né, e passar pelos elementos filtrantes, onde vai ser filtrado e vai tender, né, a sair já filtrado. Então, contando com a válvula reguladora de pressão e um canal interno, o óleo que chega ao papel do filtro sai puro pelo outro canal, né, que é o canal de saída, claro, sendo direcionado aos dutos do bloco que são impulsionados pela bomba. Uma vez esse sistema, né, apresentando problemas do tipo, os elementos filtrantes agora eles estão saturados, ou seja, a gente já reteu uma quantidade absurda de contaminantes e esses contaminantes estão impedindo a passagem do óleo e, consequentemente, a filtragem do óleo, né? Momentaneamente, seria correto a gente afirmar que nosso motor ele começaria a trabalhar sem óleo. E isso não pode acontecer, né? É muito mais prejudicial você trabalhar com o motor sem óleo do que você fazer com que o motor trabalhe com óleo sujo. É preferencial até que você use o óleo sujo ao invés de não usar óleo nenhum. Então, nesses casos, a pressão termina sendo tão grande aqui dentro do filtro que quando o óleo lubrificante ele chega nessa parte de baixo do filtro, ele consegue vencer a força dessa mola que vocês estão vendo aqui, ó. E aí essa válvula bypass é o seguinte: a pressão é tão grande aqui, o óleo não consegue penetrar sobre os papéis, né, sobre os microfuros, para poder ir para o canal de saída. Ele começa a fazer pressão aqui sobre o número 4, que é onde a gente tem a válvula de segurança, a válvula bypass, e basicamente é uma molazinha que veda, né, essa passagem. Quando a pressão é muito alta, a pressão consegue vencer a força da mola, né? Essa tampazinha, digamos assim, ela se abre um pouquinho e aí o óleo lubrificante passa por aqui sem a necessidade de ser lubrificado. E aí vai tender a sair, porém é um óleo lubrificante aí que ele não foi filtrado, tá? Então, o sistema ele funciona dessa forma. Aqui foi basicamente o que a gente tinha comentado no slide anterior. O óleo faz abrir a válvula de retenção e penetra na circunferência externa da tela, onde ele é filtrado e a seguir é descarregado pelo centro da tela, né? Então o óleo vem aqui, passa pela lateral, penetra aqui no elemento filtrante e ele sai, né, pelo canal de saída. A válvula de retenção na abertura do filtro de óleo tem como finalidade impedir que os contaminantes coletados na circunferência externa da tela retornem para o motor após o motor ser desligado. E aqui o restante está mostrando aqui, né? Se aqui tiver tudo saturado, o óleo tende a vir aqui para baixo, ó, e aí o fluxo de óleo se a válvula de alívio abrir, né? Então aí a válvula de alívio abrindo, né, por conta da pressão exercida pelo óleo lubrificante sobre a força da mola, a gente tem a passagem do óleo lubrificante sem ser filtrado, tá? O filtro de óleo lubrificante é uma peça que exige constante troca e esse, né, deve ser realizado a cada substituição do óleo, tá bom? A gente vai falar um pouquinho mais sobre ele no nosso vídeo gravado lá no laboratório, tá? Por isso que eu peço que os senhores assistam aí esse vídeo. A bomba de óleo tem como finalidade, aí falando um pouquinho da bomba de óleo agora, né? Tem como finalidade manter o óleo do sistema de lubrificação em circulação forçada, né? Através das partes móveis do motor que estão sujeitas à lubrificação. A gente falou na semana passada que a gente tinha, né, o óleo a lubrificação por salpique, que era o próprio movimento do virabrequim, fazia com que ao redor do nosso motor a gente tivesse uma lubrificação de alguns componentes, porém, dado aí as menores folgas, né, e aí as maiores rotações que os motores atingem, aliados também às maiores temperaturas, é necessário então garantir um sistema de lubrificação forçada.
E aí o sistema mais utilizado é um sistema de cárter úmido com bomba de óleo, sendo que a bomba de óleo então é esse componente que tem função de pressurizar óleo, né, por todas as galerias. Comumente existem 4 tipos de bomba de óleo, né? A bomba de óleo de rotor, ou, né, como o nome correto, né, de trocoide, apesar de que muito difícil a gente ouvir falar de bomba trocoide, né? A gente fala mais de rotor. A bomba de engrenagem, a gente tem a bomba de pistão, né, que é mais antiga, usada muito em aquelas motosserras antigas, né? E a gente tem a bomba de volume variável, tá? Bom, falando um pouquinho sobre a bomba de rotor, basicamente o desenho dela, a parte interna dela é essa parte aqui que vocês estão vendo, que tem um sentido de giro, é o centro que é vazado, isso aqui vai preso, né, na extremidade dianteira, né, na frente do virabrequim, de forma que se o virabrequim gira, esses componentes que estão aqui internos, eles também começarão a girar, né? E aí a gente tem um canal de entrada e um canal de saída. Então essa setazinha vermelha mostra que é um canal de entrada de óleo e um canal de saída de óleo, tá? Então ela contém um rotor motriz e um rotor movido com eixos diferentes. O movimento rotacional desses rotores gera uma folga para que os rotores flutuem, né, resultando numa ação de bombeamento, tá? No vídeo de daqui a pouco eu mostro para vocês aí o funcionamento desse sistema, tá? É bem simples. Um outro tipo derivado, né, e bem parecido, é a bomba de óleo de engrenagens. Uma das principais diferenças é que a gente tem, né, ele chama aqui de crescente, né, mas isso aqui tinha até um outro nome. Mas a gente tem, né, essa espécie de palheta aqui, ó, no meio do sistema, para poder facilitar, ajudar como quebra-ondas e ao mesmo tempo um mecanismo que vai aumentar a pressão de trabalho desse sistema. Então, mais uma vez, essa parte aqui em branco é uma parte vazia, onde ele vai ser preso aí no nosso virabrequim. À medida que o virabrequim gira, então esse sistemazinho aqui ele também gira, né? O movimento de engrenagem motriz acoplado à árvore de manivelas faz alterar o tamanho de folgas entre as engrenagens motrizes. Isso causa o bombeamento do óleo. Então o óleo também entra por um lado, né, ele vem aqui, ó, por essas folgas, vai passando por aqui e de repente ele é descarregado nessa outra extremidade, tá? A gente tem a bomba de êmbolo, né, uma bomba muito mais arcaica. À medida que um pistãozinho vai girando, ele vai disparando a quantidade de óleo, tá? Eu explico também um pouco sobre ela aí no vídeo prático, tá? E por último a gente tem a bomba de vazão variável, né? Sendo essa bomba de vazão variável aí a bomba hoje é tida como a top aí das bombas de óleo, né? É uma bomba de, como o nome está dizendo, ela é de deslocamento variável, ou seja, ela consegue variar a pressão de óleo do sistema. E essa pressão de óleo basicamente ela é variada de acordo com a rotação do motor, a carga do motor e a temperatura, tá? As pressões de óleo que eu mostrei, as bombas de óleo que eu mostrei para vocês, tanto a de engrenagem quanto a de rotor, elas possuem um funcionamento de forma não variável, né, de forma linear. Ou seja, a gente tem sempre uma mesma pressão do sistema de óleo para aquela determinada rotação do motor. Exemplo, se eu estou numa rotação de baixa, eu vou ter algo próximo entre 0,9 a 1,1 bar, né, uma rotação de, por exemplo, marcha lenta, 1000 RPM. Quando eu estou com a rotação mais alta, 3.500, 4.500, eu consigo observar cerca de 3 bar no sistema. Isso, claro, considerando o óleo lubrificante já na sua temperatura de trabalho. Só que a bomba de vazão variável ela trabalha de outra forma, né? Ela consegue variar a quantidade de óleo, né? E consequentemente a vazão e pressão do sistema de acordo aí com a necessidade do motor. Isso faz com que o nosso motor consiga trabalhar de uma forma mais simples, né? Ou seja, ele não fique perdendo tanta energia, né, para efetuar um bombeamento de óleo. Consequentemente a gente consegue ter um melhor rendimento e um menor consumo desse tipo de equipamento, tá? Eu deixo para vocês aí, né, tem um vídeo do YouTube bem legal que mostra o funcionamento dessa bomba de óleo variável, e um sitezinho também
que ele traz alguns comentários e algumas imagens bem interessantes. Então peço aos senhores que leiam, inclusive é um dos tópicos aí, tá, da atividade, as características dessa bomba de óleo de volume variável, tá, ou de deslocamento variável. No nosso sistema nós também temos ainda a luz de advertência, né? A luz de advertência ela vai junto aí com o sensor de pressão de óleo. A luz de advertência ela fica localizada no painel do motorista, é uma luz vermelha porque ela é uma luz, né, de fato de preocupação, ou seja, quando ela está acesa é porque algum item crítico do motor está apresentando problemas. E essa luz ela acende quando a pressão de óleo, né, ela está extremamente baixa, né? Essa luz ela não acende, por exemplo, quando a pressão do óleo está alta, né? Ela não mostra isso, ela só acende quando a luz está baixa, tá? Para ela acender, ela é comandada pela central de injeção eletrônica do motor, a central do motor. E a central do motor, por sua vez, precisa pegar a informação da pressão do sistema. Então existe um sensor que fica localizado no sistema de lubrificação que informa para a central. Se eu retornar algumas imagens aqui, ó, né, observem aqui o número 5, ó, é esse sensor aqui, ó, de pressão do óleo. Então ele fica em alguma das galerias, né, medindo essa pressão, tá? E nesse sistema daqui é esse aqui, ó, que vem preso ao bloco aqui, ó, que ele tá com essa imagem, né, nem explodida, né, porque ele não tá todo quebrado, né? Mas enfim, ele foi deslocado aqui para a gente poder ter a nossa imagem mais facilitada, tá? Tinha outra aqui também que eu tinha visto no estante, meu Deus. Eu acho que foi na foto de uma bomba. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Não, tá aqui não. Eu cogitei ter visto ele por aqui. Mas enfim, a localização do sensor de pressão pode ser no bloco, no cárter, apesar de que no cárter é mais difícil, ou na própria bomba de óleo, que aí também já fica mais fácil. Então a gente pode encontrar o sensor preso à bomba, em algum ponto da bomba, ou preso pelo bloco do motor, tá? São as localizações que podemos encontrá-lo, apesar de que, né, algumas literaturas antigas ainda falam que esse sensor poderia também ser encontrado no próprio cárter, tá? E aí, como eu disse a vocês, o funcionamento dele é bem simples. Ele não mede pressões acima de um limite, ele mede pressões apenas abaixo de um limite, ou seja, se a pressão ela chegar em torno de 0,5 bar, né, essa luz ela irá acender, tá? Então a gente só vai ter uma situação dessa, por exemplo, quando o motor não está em funcionamento, porque a gente não tem pressão, ou se por algum motivo ou a bomba de óleo não estiver pressurizando o sistema, ou se a gente não tiver óleo lubrificante no sistema, tiver uma situação de vazamento, né? Então aí a gente tem pressão mais baixa, né? Então quando o motor é desligado ou a pressão está abaixo da especificação, o ponto no interruptor de pressão de óleo fecha o contato e a luz de advertência de pressão de óleo ela acende. Quando isso ocorrer, né, vocês deverão interromper o equipamento imediatamente, tá? A não ser, claro, que o motor esteja desligado, né? Mas se a máquina estiver operando e de repente essa luz ela for acesa, vocês interrompem o motor, verificam o nível de óleo, consequentemente depois disso vão verificar a pressão do sistema através de um manômetro, tá certo? Para poder descobrir se de fato é um problema do sensor ou se é um problema da bomba de óleo, tá bom? Bom, como eu disse a vocês, é um sistema que ele não identifica pressões altas, ele identifica apenas pressões baixas, tá? Por conta disso, alguns veículos, né, eles possuem, em vez de ser um interruptor que apenas acende e apaga a luz, um indicador de pressão, que aí ele já pode até marcar a pressão de óleo. E aí, nesses casos, né, o próprio motorista ou, consequentemente, se a gente estiver trabalhando aí com veículos de competição ou um piloto, por exemplo, pode facilmente identificar aí se a gente tiver algum tipo de problema, né, do nosso equipamento, tá bom? Bom, a nossa aula de hoje então era essa, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se atentem aí, por favor, para as indicações aí do Google Class, respondam as perguntas, tá? E qualquer dúvida podem me mandar um e-mail, beleza? Bom, desejo aos senhores então aí uma boa noite, e aí qualquer dúvida vocês me falam, tá bom? Um abraço, tchau, tchau.